Começa agora o quadro Sua Saúde com o Dr. Paulo Camis. Dr. Paulo, é uma honra. Alexandre, obrigado pela visita, é um prazer ter você aqui. É sempre um aprendizado. E eu vi o prêmio Ig Nobel, que a gente falou no Natal, lembra? Vamos lá, vamos aprofundar alguns aí que você escolheu. Eu escolhi um aqui, Dr. Paulo, que é Como lidar com o acúmulo de gases. Em 1991, um rapaz fez uma pesquisa para um alívio digestivo. Como que ele fez essa pesquisa? Vamos lá. Muito bom esse estudo, tá? E isso virou um produto que ajuda as pessoas a digerirem e ficar menos estufadas, tá? Primeira coisa, o que forma os gases? É isso que eu ia perguntar. Por que a pessoa fica estufada? Por que as pessoas ficam estufadas? Porque nós temos habitantes interiores. Quais são eles? As bactérias que moram no nosso intestino, tá? E estamos falando de trilhões de bactérias. Quase um pouco mais do que a metade das células que a gente está aqui são bactérias, não são as nossas células originais. Então tem bactérias boas, não é só as ruins. Exatamente, você tem bactérias boas, tem bactérias ruins, e a depender do que você dá de comida para elas, você vai alimentar as boas, as ruins e eventualmente bactérias fermentadoras, que vão produzir os gases. E aí fica tudo estufado. Tudo depende do que você come e das bactérias que você tem no seu intestino. Quais alimentos que deixam essa fermentação mais evidente? Tá, então você tem vários, né? Você tem os alimentos que a gente fala FODMAP, F-O-D-M-A-P. Tá? Não vale a pena destrinchar essa sigla aqui, mas quem quiser dar um Google, ver os tipos de alimentos que tem nessa sigla, porque são os mais fermentadores do intestino. Tá? Mas você tem pessoas que têm dificuldade para digerir determinados alimentos. Por exemplo, lactose. Extremamente comum com o passar dos anos. Tá? Não foi o da pesquisa foi outro. Mas lactose, tem pessoas que ingerem leite e derivados, que ele chega rapidinho lá no final do intestino, as bactérias fazem a festa porque você não digere esses produtos. Né? E distende tudo, às vezes dá diarreia, ou às vezes é só gases mesmo. Tá? A pesquisa aqui foi com uma enzima produzida por um fungo, o Aspergillus, que ajuda a digerir a rafinose, que é um carboidrato, tá? E eles extraíram essa enzima que chama alfa-galactosidase, que é um outro causador de gases. Então, assim, hoje já é um produto médico. A gente está falando que essa pesquisa foi de mais de 30 anos atrás. 91. O prêmio foi de 91, mas a pesquisa é de antes, tá? Então, você suplementando essa enzima, a pessoa vai digerir melhor e sucesso total, né? Para esse alimento específico, tá? Tem outros alimentos que fermentam e tal, mas aí você pode fazer um ajuste na dieta ou suplementar a enzima se você determinar o que é o problema aí, o que está sendo mal digerido. E os gases é mais formado pela ingestão de alimentos, não tem outra causa. O principal é esse, tá? As bactérias fermentando aquilo que a gente come. Distende tudo. É o principal. Tem algum mal ficar com gases sempre ou não tem nenhum mal assim? É só ruim do alimento? Tem o desconforto, tem às vezes uma questão social, se a pessoa elimina gases, né? A flatulência. E também não é só o mal-estar. Quando você tem uma digestão ruim, o sangue ele vai todo para o intestino e vai faltar em outras áreas mais nobres, por exemplo, o cérebro. Então, quem está com a digestão ruim, frequentemente está rendendo menos no dia a dia, porque acaba tendo menos fluxo de sangue para o cérebro, por exemplo. E o que é bom para aliviar os gases? É você entender o que está causando esses gases. E aí você pode agir tanto na alimentação como ajudar com probióticos, com pré-bióticos, que é um assunto interessante também. O que é probióticos? Probióticos são, todo mundo lembra, não vou acabar fazendo propaganda. O Yakult. Yakult é um probiótico. São bactérias vivas que supostamente vão fazer bem para você. E o pré-bióticos são alimentos para determinadas bactérias. Quais são esses? Fibras. Determinadas fibras vão dar alimentos para determinadas bactérias e aí você vai ajudar a sua flora intestinal, seus habitantes interiores.
E aí você tem também variantes, né? Você tem simbióticos, quando você associa probiótico com prebiótico. Tem produtos assim. E você tem os produtos dessas bactérias no seu intestino. A gente está falando de pós-bióticos, o que aquelas bactérias produzem de bom ou de ruim. E tem tudo isso. Então por isso que falam que comer fibra ajuda bastante na digestão, mesmo que ajuda no pré-biótico. O pessoal fala que ajuda, mas não ajuda para todo mundo. Tem pessoas que vão fermentar muito com fibras e vão ficar distendidos. Depende do que ela tem no intestino dela em termos de bactéria. Então a pessoa tem que comer e avaliar se ela vai ficar com gases ou não vai ficar com gases. Exatamente. Então, talvez as pessoas já tenham ouvido falar numa doença chamada síndrome do intestino irritável. O que é isso? São pessoas que têm problemas intestinais porque digerem mal, né? Ou elas ficam com o intestino muito solto ou com o intestino muito preso, a depender do que comem. E tem pessoas que alternam uma com a outra. Às vezes solta, às vezes prende, mas não está bem da digestão. Sempre mal. Sempre mal. E o que é? Por que isso? Por que isso? Né? Todo mundo pensa, não, isso daí é emocional. Tá? Não é emocional apenas. O intestino ruim, ele prejudica o emocional. Mas o emocional não é o principal causador. Ele é meio que um perpetuador. Como é que isso foi provado? Então, nos Estados Unidos, muitos aposentados aí de guerra, tá? Então eles chamam de pessoas que foram para lugares inóspitos. Segunda Guerra Mundial, Vietnã. Mais recente. Mais recente? Foram para guerras no Afeganistão, África, países inóspitos. Eles chamam de veteranos lá, né? Pegaram esses veteranos que vieram desses lugares e tinham a tal síndrome do intestino irritável. Aí foram pensar, eles viram todas as atrocidades do universo nas guerras. E aí foram falar, o problema deles é emocional, né? Porque eles vieram da guerra. E aí conseguiram excluir isso. Eles não tinham problemas do emocional. O que todos eles tiveram em comum e que antecedeu essa questão aí do intestino irritável foi que todos eles tiveram uma infecção intestinal antes do problema. E a infecção intestinal perturbou toda a flora deles e bagunçou dali para frente. E a infecção intestinal é difícil a gente saber porque a gente come em outros lugares que pode ter com contaminação, restaurantes, qualquer lugar, né? Pode dar infecção, né? É difícil saber, né? Difícil saber e para te dar um exemplo, para você ter uma ideia do tamanho do problema, né? Hoje, a síndrome do intestino irritável é tratada com antibiótico. O cara está com aquela distúrbio lá há meses, anos, e você dá um antibiótico e muitos melhoram muito porque você vai eliminar bactérias que estão causando aquele problema. A gente está falando da vida do intestino, a gente tem que evacuar todo dia? Não tem uma regra, tá? Tem pessoas que fazem uma vez a cada 2 dias e isso é aceito como normal. Menos do que isso já é considerado um problema, tá? Porque é muito raro, tá? Muito pouco frequente. Deixa eu fazer uma pergunta que eu vi, que para saber se as fezes estão boas, as fezes têm que ficar lá embaixo do vaso sanitário, é verdade isso? Não necessariamente, tá? Mas de uma maneira geral, as fezes boas são fezes que você nem precisa de papel higiênico. Por quê? Porque elas não sujam o bumbum, elas saem numa boa. Tá? E isso em geral é atingido com um ajuste bem importante na dieta. Então, eu já entrevistei no meu podcast o Bruno Zimmermann. Ele é muito legal essa conversa aí sobre flora intestinal. Foi uma conversa inteira sobre flora intestinal. O podcast do Paulo é o Paulo Camis no YouTube, tá bom? Exatamente. Esse é um assunto fascinante, né? Quando você começa a falar de intestino, é um assunto fascinante. A gente pode até pegar esse tema e aprofundar um dia, porque tem muitas variáveis. O que as nossas bactérias que estão nos habitando, aí, bactérias maravilhosas e bactérias do mal, né? Elas podem fazer por nós ou contra nós qualquer instante. a qualquer instante.
Bem, hoje a gente falou sobre o prêmio Ig Nobel de 91, né? Sobre os gases, o acúmulo de gases, e você soube um pouco sobre o acúmulo de gases na sua saúde. Se você tem alguma pergunta sobre intestino, sobre estômago, é só perguntar aqui pra gente, tá bom? Pode mandar na minha DM que eu passo pro doutor. Doutor, muito obrigado. Valeu, Alexandre. Obrigado pelas perguntas. Eu gostei muito. Obrigado e siga o Dr. Paulo nas redes sociais. Siga no TikTok, Paulo Camis, no Instagram, Paulo Camis, no YouTube ou Paulo Camis. Você vai amar o conteúdo do Dr. Paulo. E até a próxima com sua saúde.